Salve galera, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar, assim, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho como que eu mixo a voz, sample de voz em geral aqui, né? Obviamente cada um tem um jeito assim, né? Cada voz é uma voz, tem samples que vocês já pegam que são mais preparados, né? Já tem alguns efeitos, então isso tem que ficar... então isso faz diferença na hora ali, né? Eu vou mostrar um pouquinho assim do que realmente eu busco na hora de tentar encaixar esses samples na track, que pra mim são, tirando o kick, o baixo, a bateria, são parte fundamental. Eles são a parte pra mim depois deles, né, depois do kick, baixo e bateria, a parte mais importante porque, assim, pra mixar primeiro, porque você quer que o sample seja inteligível, né? Você quer entender o que o cara tá falando, pelo menos eu penso assim. Então, tipo, às vezes você tem muita coisa que você coloca na track assim, que às vezes parece só um ruído e tal, e não dá pra entender, eu acho que não faz tanto sentido, a não ser que seja essa a intenção, seja um sample totalmente trabalhado, editado, com stretcher, enfim, um monte de coisa, que aí seja essa a intenção, ele seja mais um timbre em si do que um sample de voz necessariamente, né? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que eu procuro fazer pra encaixar eles, que pra mim são, como eu falei, depois do kick, o baixo e a bateria é a parte mais importante, mais que você, acho que tem que dar mais atenção na hora de encaixar ali, né? Por isso que eu faço geralmente primeiro. Antes da gente começar o vídeo, rapidinho, agora que eu já ajeitei tudo com relação ao Patreon, no caso, né? A questão do Zoom e Voice Meter, tudo. Até fiz um vídeo na semana passada mostrando direitinho como é que faz pra fazer funcionar direito, tanto no Mac quanto no PC. Eu peguei e ajeitei as coisas no Patreon, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Então, tá vendo? Tem 3 tiers aqui. O primeiro, só pra quem quiser dar um suporte pelos vídeos aí, $2 por mês. Eu vou deixar o nome de vocês aqui, né? Vou voltar a tela, vai mostrar o nome de todo mundo aí, que já tá me ajudando. Tem esse aqui de $5, que é em relação eu arrumo um pacote de samples mensais, além de deixar o nome aqui. E esse de 20, como vocês podem ver, eu limitei a 10 pessoas. Aqui só tem 8 8 disponíveis, né? Mas é porque 2 pessoas já estão... já começaram já, só que eles estão indo por fora, no caso, porque tem muita gente que às vezes não consegue por conta de cartão de crédito, alguma coisa do tipo. Então, só pra avisar que também rola pelo PayPal e tal, mas enfim, eu vou limitar a 10 pessoas, então no caso ali no Patreon só tem 8 vagas mais, né? E aí é $20 por mês, né? Uma consultoria de 2 horas, onde eu ajudo com qualquer coisa, no caso, na mix, track, no geral, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu só recomendo vocês, pra quem se interessar, vir falar comigo antes, pra gente testar tudo direitinho, questão do Zoom, essa conexão, pra na hora qualquer coisa não ter nenhum erro, né? E aí, bom, e aí tem todos os outros benefícios também, né? Tem essas 2 horas mensais e tal, e ainda garante os samples e vai ter o nome aqui na tela também, junto com os outros, né? Deixa eu puxar de volta aqui. Vou deixar o nome da galera que já tá me ajudando aí no caso, né? Muito obrigado por todo o suporte, muito obrigado pelo carinho de todo mundo com relação ao feedback, aos vídeos, tem sido muito bacana. Vamos continuar firme e forte aqui. E, bom, aí não deixem de se inscrever no canal também, que ajuda bastante. Deixar o like de vocês e bora cair pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. Então, assim, como eu disse lá no início do vídeo, pra mim é fundamental você ter a voz bem definida e inteligível durante toda a track. Todos os samples de áudio tem que ter, tem que dar pra entender, tem que ser uma parte principal, assim, também, fundamental do som. Aí, assim, cada um vê isso de uma maneira também, né? Tipo, você pode tacar um monte de efeito, você pode tentar distorcer isso e usar esse sample de voz como se fosse um timbre também. Isso acontece também. Então são características diferentes aí. Outra coisa que eu acho que vale a pena, sei lá, pontuar, assim, no caso, é que, por exemplo, quando você vai ver qualquer coisa em relação a mix aí, principalmente de voz e tal, o nego, você parece que tem uma fórmula pra falar o que tem que ser feito, sendo que mix em geral, e música, obviamente, não tem regra nenhuma, não tem fórmula nenhuma, né? Então, é puramente artístico o jeito que você enxerga aquilo, né? Então você tem que saber o quanto que você vai dosar, o quanto que você quer que aquilo tenha de qualquer coisa, seja tipo de volume, seja sei lá, de percepção, né?
Aí, em relação ao efeito também, se você quer que tenha reverb ou delay, não sei o que lá, não tem, não é tipo assim, vou usar um sample de voz, ele obrigatoriamente vai ter reverb, delay, não sei, qualquer outra coisa, entendeu? O que eu recomendo você tacar um EQ, geralmente cortando os graves ali, e olhe lá, assim, não, olhe lá, porque se você tacar sei lá, num lugar onde não tem grave falando, não tem kick baixo ocupando aquela região de frequência, não tem necessidade de você cortar o grave daquilo, porque ele vai preencher. Você tem que preencher, você tem que pensar na música como um todo, nessa camada de espectro de frequência, de 20 a 20 mil. Então, por isso que eu digo que você tem que saber o quanto vai querer de cada coisa da sua track, nesse sentido. Então não tem uma fórmula nenhuma, não tem regra. Vocês vão ver que aqui, por essas vozes já serem tipo, de vários lugares diferentes, né, no caso, muitas delas já tem um certo processamento, de certa forma, um reverb meio que do sample lá do lugar que eu peguei. Talvez aí um delay ou outro se vocês quiserem, entendeu? Pra mim, aqui eu não senti falta de colocar nada. Porque eu quero que elas, assim, do jeito que elas estão aqui, pra mim tá aparente, tá fazendo sentido e é o que importa pra mim no caso, né? Então vamos lá. Eu vou começar a passar por elas aqui uma por uma, eu já dei uma trabalhada nelas e vou mostrar o que eu fiz. Eu vou tentar ressaltar, tem umas que é importante, eu até anotei pra eu lembrar, porque voz aqui é sempre o que não acaba mais. Tem um ou outro que eu vou até mostrar pra vocês, eu tirei uns prints enquanto eu fazia, porque são detalhes que, por exemplo, é questão de fase às vezes. Imagina, você tem alguma coisa que às vezes tá com... tá brigando com algum outro elemento, por exemplo, aqui no caso só tem o kick e o kick baixa a bateria, né? Então, tem às vezes, dependendo da onde a voz tá pegando e o quanto você quer deixar ela aparente ali, ela acaba conflitando com algum elemento. Então é questão às vezes de você só puxar um pouco pra frente, encaixar pra ela sair dali e parar de brigar, entendeu? Não é que você vai ter que fazer um corte ou um monte de coisa. Cada caso é um caso, é específico, certo? Vamos lá. Eu vou passando uma por uma aqui. Vamos ver, o primeiro foi esse aqui, ó. Vamos lá. O que temos aqui? Vamos lá, primeiro eu vou mostrar o sample, né? Posso até desligar isso aqui pra vocês ouvirem. Esse aqui é o sample sem nada. Vamos lá. All our questions, the proof that we've suspected but never been able to hold in our hands, that proof is here. Simples, né, galera? O que eu fiz aqui? Um EQ, você vê que não tem nada no EQ. Por quê? Qual que é o negócio também que eu vejo muita gente, sei lá, arrancando fora, assim, de maneira desnecessária, só pra poder fazer encaixar na mix. Essa região aqui, ó, tá vendo? Ele tem um cortezinho até um pouco mais alto já do que geralmente eu costumo deixar, tá vendo? 312 aqui, geralmente eu corto lá pra 250, tem voz que tá 100 e pouco, 180, porque depende da quantidade de informação que tem aqui, obviamente, né? Ali tinha bastante. Só que eu vejo muita gente pegando e vindo e atenuando aqui, assim, ó, fazendo uns cortes aqui, entendeu? Pode ser que funcione, foi o que eu falei, a mix é cada um, é uma característica assim individual, artística de certa forma. Mas tem que saber o que tá fazendo sentido que, por exemplo, aqui tá o corpo da voz, tá? O peso dela. Aqui em cima, perto dos 5, nessa região aqui assim, tá a presença. Então, você quer que a voz tenha tanto peso, tanto corpo, quanto presença. Então, eu não costumo cortar basicamente praticamente nada. Vocês vão ver, é um detalhe ou outro dependendo do sample que você pega, da condição que você achou esse sample, né? Às vezes tem muito de ruído, tem um monte de coisa e você quer tratar, certo? Então, aqui no caso, ó, vocês vão ver do que eu taquei. O FabFilter cortando um pouquinho, até um pouquinho mais do que geralmente eu corto, assim como vocês vão ver nos outros. E um compressor. Eu uso para voz principalmente esse compressor para todos. É um compressor da UAD, é um compressor óptico. Ele é muito conhecido aí no mercado de áudio no geral, né? Ele praticamente qualquer coisa você vai tacar com ele, assim, kick, baixo, bateria, sei lá, ele usa pra tudo e fica muito top. Eu acredito, é que assim, como eu falei, ele é muito peculiar, mas se vocês procurarem compressores ópticos no mercado, eu vou ver se eu deixo uma lista aí também na descrição de alguns, né, pra facilitar, mas
a aplicação dele, no caso, é muito simples. Tanto que você vê que ele não tem nem ataque, nem release, nem nada. É um peak reduction, né? Como se fosse um threshold, no caso. Ele vai travar ali. E um gain. Então você vê, é um negócio simples, né? Bem diferente nos compressores VCA, que você vê aí que tem ataque, release e um monte de outra coisa, né? Ele é bem simples e ele faz o trabalho dele com maestria, eu diria, né? Vamos lá, ó. Vocês ouviram sempre como é que tava. Vocês vão ver agora, basicamente, com a compressão e o EQ, como tá tudo tranquilo. So all our questions, the proof that we've suspected but never been able to hold in our hands, that proof is here. So all our questions, the proof that we've suspected but never been able to hold in our hands, that proof is here. Algumas coisas eu até deixei pra ir fazendo com vocês. Aqui tem uns negócios que eu vou meio que pontuando durante o vídeo, assim, porque assim, eu ajeitei antes, né? Mas algumas coisas dá pra ajeitar também, questão de volume, às vezes um vai estar mais alto mais que o outro, tá? Eu vou acabar balanceando com vocês aqui. Mas, enfim, no geral vocês viram. Ó, primeiro, né? Vamos focar no que a gente precisa fazer. A média é manter os nossos -6 aqui, até se for -5.7, dependendo da situação, dá pra aceitar, né? Dá pra passar, igual eu já comentei com vocês em outros vídeos, até na outra track. Mas de todo jeito, vocês viram? Aqui eu dei um boostzinho no meio, tipo, nesses 2000 Hz, porque senti que poderia ser. Como eu falei, eu gosto de deixar a voz aparente, bem pra frente. Então, eu achei que tava faltando ali, pronto. E ao invés de cortar qualquer coisa, eu acrescentei. O compressor aqui, você vê que ele dava uma atenuada boa, né? Só que ele segura bem o que eu quero e consigo trazer presença de outra maneira também, certo? Nesse caso aqui, ó, tem até anotado, ele teve uma... Era esse Vox Zoom aqui, acho que era esse mesmo. Ele tem teve um negocinho de fase, vou até tirar daqui, eu fiz uns prints, eu vou tacar depois os prints na edição, né? Vocês vão ver, deve estar aí agora na tela. Que vocês podem ver que a posição é diferente em algum momento aqui, né? Eu vou achar depois no vídeo e vou editar direitinho pra vocês compararem. Mas, basicamente, eu simplesmente... Teve hora que eu mexi aqui, eu simplesmente venho e arrasto no ponto. Como a voz, assim... Você pode, obviamente, tentar sincar ela certinho no tempo, né? Mas não há essa necessidade. Então, às vezes, por exemplo, é só questão de você vir puxar assim um tanto e você vai corrigir o problema, no caso. Você vai tirar da onde está conflitando, vai resolver seu problema. Que é o que importa. O negócio ficar, a track ficar boa, fazer sentido, enfim, do jeito que você quer. Então, às vezes, ao invés de ficar cortando, abaixando o volume, não sei o que lá, e você perder essa pressão do áudio, essa presença da voz de qualquer maneira, você simplesmente tenta corrigir a posição. Ainda mais que agora no momento não tem nada. E como eu disse, pra mim a voz é principal aqui no caso. Então qualquer outra coisa que vier mais pra frente, eu vou corrigir em cima da voz. Vou tentar preservar, tentar cortar pra preservar a voz. A não ser que seja um negócio muito surreal. Aí vale critérios, né? Mas, no geral, ela vai ficar nesse lugarzinho dela aí até o fim da track. Então vamos lá, aqui, bom, foi isso, vocês viram um print aí provavelmente, né, que eu já ajeitei, vamos pro próximo, você viu que não tem segredo, EQ, que eu até dei um boostzinho, compressão, pra mim o volume tá bom, vamos dar mais uma vidinha só por garantia. So all our questions, the proof that we've suspected but never been able to hold in our hands, that proof is here. Sem erro, né, galera, é muito fácil, tranquilo. Vamos lá, agora, Why Am I Here? Why Am I Here? Essa voz aqui, vamos ver o que temos nela. Basicamente só foi o Fab Filter, né? Obviamente, né, se vocês separarem, se vocês forem ouvindo dos outros vídeos, né, dessa track, os volumes estavam muito mais altos, né? Eu fui meio que ajeitando o volume em todos, né? Porque, você lembra, a track tá Amazona, fui só atacando coisa e agora fui ajeitando. Então, basicamente, em todos eu tive que abaixar o volume, tentando fazer esse leveling, né?
proporção do volume, de certa forma, para equilibrá-los, né, de uma maneira, assim, singular, né, eles fazerem sentido, não ficar um mais alto que o outro, por mais que fique um mais alto que o outro, respeitando essa relação dinâmica entre eles, mas também nada extrapolando, né, fazendo sentido, né, tentei fazer sentido com tudo. Aqui, eu só baixei o volume e teve também provavelmente uma questãozinha de fase, igual eu anotei aqui. Deve ter um outro print que eu vou tacar aqui na tela para vocês verem. Vou até dar um zoom aqui no caso, para poder comparar depois com o outro. Então vocês vão ver que é basicamente aquele tapinha, famoso tapinha ali para resolver, para você, em vez de você ficar se matando, você dá uma puxadinha, não vai mudar nada na história, às vezes vai ficar até melhor, dependendo, né? E você consegue resolver a questão da sua mix, essa questão de pico, né? Que a gente tá pensando em deixar de headroom, né? Então, vamos lá aqui. Como vocês podem ver, vamos ver se tinha alguma coisa no EQ. Ó o EQ aqui de novo. 250, corte, vazio. Vamos ouvir como é que tá. Tranquilo, né? Em relação ao volume, acho que tá bom. Muitos dos volumes também, né? É mais pra proporção agora, né? Mas, obviamente, depois com o contexto, com a track, você vai ter que acabar ajeitando um ou outro, dependendo, né? Mas aqui, sem muito segredo, como vocês viram. No caso aqui, eu até acrescentei um voluminho, né? Se vocês se separaram aqui em cima, tava 0. Aqui no volume, eu dei 1,5 de ganho, certo? Vamos pro próximo. Esse aqui, mesmo esquema, temos um EQ aqui, cortando basicamente, aqui tá até menos, né, 209, você vê que toda a região aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tá no 100, né, você vê que o corte dele acaba mesmo no 100, então aqui do 100, 100 e pouco até aqui, assim, ó, tem coisa falando, né, esse corte aqui, ele é logarítmico, né, mas aí a proporção que ele vai baixando, obviamente, vocês conseguem ver, né, quanto mais pra cá, mais baixo, tal, aqui vai subindo. Mas essa região é preservada, igual você viu no primeiro sample, isso aqui estava cortado, você vê que é de cada um. E, fora isso, o nosso grande amigo Teletronics fazendo o trabalho dele. Então vamos lá. Welcome to Acid Theater. 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 Tranquilo, né, galera? Travado, -6. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu abrir o Teletronics de novo, ele dá uma boa segurada, né? Mas olha, se vocês verem o sample também, tem uma região, muitos picos, assim, né? Ele é diferenciado, assim, né? Não é uma coisa, sei lá, assim, sólida, né? Que é bom também, né? Mas aí, pra questão da mix, pra frequência, tudo, eu prefiro tacar o compressor, dar uma segurada do que sair cortando. Dá talvez até, vamos fazer um teste, talvez aqui dá até pra te dar um brilhozinho aqui, pra dar um pouco mais de presença pra ela, vamos ver. Welcome to Acid Theater. Welcome to Acid Theater. Perfeito, né, galera? Você viu só um negocinho ali, só um ganhozinho aqui, deu um pouco mais de presença pra ela, não atrapalhou na mix, dava 6, foi 5.9, pra mim tá ótimo. Então, missão cumprida aqui com esse aqui, também como vocês viram, muito simples, basicamente, só a compressão, só que eu vou mostrar pra vocês o quanto a compressão tá segurando de novo, dá uma olhadinha. Welcome to Acid Theater. Tem um bom gain reduction ali, né?
Mas tranquilo. Vamos seguindo. Isso aqui. O que temos aqui? Mesma combinação campeã. Teletronics e o Cambridge. Esse aqui também sem ganho, ó. Esse aqui 168 tá cortado. Vocês veem por quê, ó? Aqui é o começo da track, ó. Praticamente não tem nada, fala, não tem kick baixo, como vocês podem ver. Então não tem por que fazer um corte absurdo, né? O defício aqui é mais de segurança, né? Pra talvez ter algum outro timbre, alguma outra coisa ali casando, tal, que dá pra abrir mais. Então tá tranquilo. Esse aqui eu dei um belo ganho aqui, como vocês podem ver no compressor, né? No Leveling Amplifier, do Electronics. Vamos ouvir ele. Do you want to believe? Then here's where you should start looking for answers. Do you want to believe? Then here's where you should start looking for answers. O helicóptero parece estar pousando aqui lá de casa, lazarento. Enfim, vocês viram aqui que nesse ele mal reduz, né? Mal faz nada, né? Mas ele dá um ótimo ganho. Então essa região vai estar muito baixo e compensa você acabar aproveitando a característica de um compressor ou outro para você dar um ganho dependendo da situação, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Ele bate ali, né? Tipo, cadê? Deixa eu abrir ele. Tá batendo em torno de menos 10 dB ali, vocês vão ver. Pra mim tá perfeito. Isso é um negócio também que você tem que manter em consideração, levar em consideração, né? É o fato de que, por exemplo, você sabe que seu kick, seu médio do kick baixo, ali, bateria, tá tudo em torno de menos 10 e tal. Então, se você quiser parar a voz dependendo até ali, não tem tanto problema, né? Tipo, você não pode deixar que ela fique muito mais alto que isso, né? Porque aí a ideia é que o kick, né? Seja o kick, o baixo, seja... Principalmente o kick, o elemento mais alto, né? O baixo tá mais completando ali, mas o kick tá batendo, sei lá, menos 9, igual eu falei que geralmente eu deixo. Então, eu tentei manter pelo menos tudo abaixo de menos 9, com certeza, né? Do you want to believe? Then here's where you should start looking for answers. Tranquilo, né, galera? Vamos pro próximo. E vocês veem que em relação a esse negócio de delay, reverb, pra mim aqui eu não tô sentindo falta de nada, na verdade, né? Pode ser que você tenha depois com a mix, assim, com os outros elementos, você fala assim, ah, ele tá se destacando. Não se destacando, porque destacar é bom também, mas ele não tá colando tanto, não sei. Então aí vamos tacar um reverbzinho ali pra dar aquela mesclada com tudo, deixar mais ali. Talvez, só mais pra frente a gente vai saber. Por hora, perfeito. What I saw is fast moving side to side, zigzagging off. What I saw is fast moving side to side, zigzagging off. Aqui exatamente a mesma coisa, como vocês viram, né? O time campeão aqui, o Cambridge. 192, isso aqui eu posso, tô pensando até dar uma puxadinha a mais por tudo que tá acontecendo aqui, deixar ele um pouquinho assim. Posso dar uma presença aqui a mais depois pra cima aqui, vamos ver se, como é que fica, vamos ver, sei. Vou fazer assim, fica melhor na verdade. Aí eu puxo um pouquinho pra cá, assim. Dá aquele ar, aquele brilho pra ele, vamos ver se vai melhorar. E o nosso amigo Teletronics aqui, mesmo esquema, galera. Sem muito erro. What I saw is fast moving side to side, zigzagging off. Vocês viram que até melhorou na relação do volume individual dele, né? Que ele tava batendo mais alto, chegando 9, passando dos 10, né? No caso. E com esse brilhinho aqui ele deu uma... posso até puxar um pouquinho mais, eu acho. Que ele ficou mais presente, ficou mais na cara. E
melhorou no questão de pico, de headroom, né, de certa forma. What I started, fast moving, side to side, zigzagging off. Perfeito. E se separaram, né? De novo, vale a pena repetir. Zero corte, praticamente. Só boost, na verdade. Pessoal, isso. Eu gosto de deixar tudo bem aparente, tudo bem na cara. E vocês viram aqui que tá um pouco na frente, mas podem ver que mantém a dinâmica. Vocês vão ver que vai manter a dinâmica durante a track toda. We're gonna try to find a lot of real aliens down here. Answers. So we're gonna try to find a lot of real aliens down here. Over here, over here, over here. So we're gonna try to find. Ó, esse aqui mesmo esquema, galera. Como vocês viram que não entrou kick baixo ainda, nem nada, né? Então, pra mim vale a pena deixar esse grave da voz dela, né? Só tem um corte aqui, que se vocês separarem, ó, que eu tô nessa tela aqui, que ela tem a sibilância, talvez, dela, né? Poderia ter tentado tirar com diéster aí, talvez, mas eu acho que não seria o caso. Vale só a pena, só acabei dando um cortinho ali e já eu acho que resolveu. Dá pra sentir ainda, mas aí se matar muito ali eu acho que vai ficar estranho. E aqui não atrapalha muita coisa. Já resolveu o meu problema. Vou tirar pra vocês entenderem o que eu tô falando e vocês vão entender. So we're gonna try to find a lot of real aliens down here. Over here, over here, over here, over here, over here, guys. So we're gonna try to find a lot of real aliens. Vocês conseguiram sentir esse frequencinha ali em cima que pega? Agora eu vou tocar sem pra vocês ouvirem. So we're gonna try to find a lot of real aliens down here. Over here, over here, over here, over here, over here, guys. Sem muito erro ali também, né, galera? Aqui, ó, vamos ver como está a situação. Também, basicamente, só um Fab Filter. É a mesma menininha, se eu não me engano, falando, né? Só que aqui precisou de uns cortes um pouquinho a mais para poder encaixar. Eu acho que aqui em alguns deles deve ter tido alguma questão de fase também. Eu não lembro, eu não tirei print de todos, na verdade, né? Porque acho que dá pra entender nesse caso, né? Que é basicamente questão de, às vezes, você ajustando. Dentro do Cubase, tem como você vir e ajustar assim ainda, ó. Segurar dentro da região, acredito que a maioria dos softwares hoje em dia deve fazer isso. Você consegue ajustar o áudio dentro da região, ó. Então, é muito simples de, às vezes, você achar o spot, né? Tem alguns casos aqui, ó, acho que... todos que estão cortados, provavelmente eu tive que dar esse tapinha, certo? Então, vale a pena aí vocês ficarem de olho. Eu acho que teve uns aqui, não sei se foi... Aqui, ó, tá vendo? Ó, casos, por exemplo, assim também pode acontecer. Isso, vamos ver que não alteram nada. Por quê? Aqui, tá vendo que ela bate junto com o snare, ó? Isso aqui é meu snare. Então tem vezes que, por exemplo, pode casar ali e você fala assim, nossa, mas a posição tá ótima, eu quero meu snare, eu quero o meu sample. Você faz basicamente um sidechain na mão. Aqui, ó, tem fade out e tal, um fade outzinho só pra não dar um clique, né? Tem 3 aqui de fade out, como vocês podem reparar. E você faz na mão e não tem erro. E vocês vão ver que não dá pra sentir. Não vai, tipo,
cortar, vocês têm que ter esse feeling também, de certa forma, aí no caso de vocês saberem o quanto cortar. Vocês vão sentir se o negócio tá puxando, se tá cortando, se tá ficando estranho, ou se tá condizente, né? Então vamos lá, vou tocar todo esse sample aqui pra vocês ouvirem, mas... Bom, deixa eu tocar primeiro essa parte, depois eu toco tudo, só pra vocês entenderem essa relação do sidechain aqui, que é o jeito mais fácil de fazer sidechain, na verdade. Igual a gente fez até com o baixo, mesmo esquema. Pra mim é o mais perfeito porque ele é preciso e aonde você precisa. Você vê que não trava em nenhum momento, não parece que ela bugou, né? Sei lá, deu uma quebrada na voz. Pelo contrário, passou tudo. E olha o snare onde é que tá, batendo lindo, ó. Sem erro, né, galera? Então, muito simples de contornar esse tipo de problema. Seja dando uma puxadinha pro lado assim, ajeitando, ou no próprio sidechain dependendo. Correção de volume, aqui no Cubase também tem essa ferramenta, né, que é o 8, que eu posso simplesmente vir e puxar um ponto aqui assim, abaixo o volume, onde eu quiser, né. Então por muitas vezes eu acabo desenhando, ao invés de só ir tacando compressão, dependendo, tem um momento que eu acho que, sei lá, tá muito alto ali, eu vou lá e simplesmente tesouro na mão, sem erro, e funciona. Ou se não, acaba pegando uma região individual assim, que nem, ó, que você vê que essa aqui provavelmente, ó, ao invés de só abaixar na mão, fui lá, cortei, ó, essa aqui tá 0, essa aqui tá -2 aqui em cima. Então, com certeza, muitas dessas, ó, essa aqui -5, tá vendo esse leveling individual que eu falei? Vai do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais fácil, você faz. O importante é atender a sua necessidade, atender a mix, no caso, fazer sentido, ficar aparente, preservar a dinâmica, entendeu? Então é essa questão de balanço e, de uma certa forma, é artístico desse ponto, né? É muito pessoal. Vamos ouvir esse sample aqui. Guys, I think I just saw an alien, guys. That one. Oh my gosh, this thing is bigger than me. That's a real alien. Where's the light? It's that light alien. Where is that light alien? Where is he, guys? I think I saw one. Tranquilo, na verdade, né? Então vocês viram, sem compressão, sem nada, basicamente um EQzinho aqui, porque às vezes ela dá essa... além da voz já ter alguns efeitos, né? O sample já tem alguns efeitos, na verdade. Tem umas coisas acontecendo no fundo, de certa forma. A vozinha dela, assim, é... às vezes meio muito aguda, no caso, né? A criança. Então... basicamente esses cortes só poder dar uma seguradinha ali, de certa forma. Mas também... sem muito segredo. E aqui, vocês viram, em nenhum momento eu acabei cortando, acho que nenhum sample essa região, galera. Eu repito, eu bato na tecla pra vocês vão ver, não só com voz, não só com, mano, sei lá, com bateria, com snare, praticamente muita coisa, tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque senão sua música vai ficar assim, ela vai ter uma base aqui embaixo, imagina assim, sua música, ela funciona assim, né? Deixa eu achar aqui na tela. Ela funciona assim, tem toda essa base, aí tem as coisas acontecendo e tem aqui pra cima. Parece que tá aqui tá top, essa parte de baixo tá top. E aí aqui fica um buraco de frequência, né? Tipo, malemalha vai bater um snare ali, alguma coisa. E aí começa a acontecer de novo daqui pra cima. Sendo que aqui é muito importante, galera. Não tem como você tirar essas frequências, não tem como você matar. Então você tem que saber muito bem trabalhar essa região. E no próximo vídeo, na verdade, eu vou dar mais ênfase nisso, nessa questão da tabela de Fletcher-Manson lá, que é a curva linear de audição humana. Eu vou explicar. Isso tem que ser. Isso vale pra tudo, obviamente, né? Mas
No próximo vídeo a gente vai começar a mixar o restante do caso, né? Que esses são os principais pra mim, né? Os tópicos principais. Então, quando a gente for falar dos outros, no caso, né? Falar dos outros timbres no geral, eu vou mostrar essa curva pra vocês, né? De novo, eu já mostrei na track anterior. Então, pra vocês perceberem isso, né? Vocês vão ver claramente que, tipo, frequências mais graves precisam de mais pressão sonora, de mais volume. Então, elas precisam aparecer, precisa estar lá. Então, imagina se é uma frequência já um pouco mais grave, pro nosso linear de audição. Aí o nego vai lá e corta ainda. Fica mais difícil ainda de ouvir, entendeu? Então, tem que levar muito isso em consideração, galera. Bom, vamos continuar. Aí agora nós temos esse brother aqui, eu acredito que, eu não sei se os dois são iguais aqui, eu acho que não, porque foi um monte de corte, né, mas vamos ouvir esse aqui. Vamos lá, esse aqui já teve algumas coisinhas a mais, como vocês viram, né, tem um EQ aqui, basicamente cortando os graves ali, 268, já tá um pouquinho mais puxado que o outro, mas é porque provavelmente esse sample já tava muito mais... já tinha muito mais coisa, assim, tá? Não tava dos melhores, né? Vamos botar assim. Tanto que tem até um X-Noise da Waves. Basicamente, serve pra tirar ruído. Então, qualquer ruído que vocês tenham, assim, que esteja atrapalhando, tenta atacar ele, já vai provavelmente dar uma segurada. O nosso Teletronics aqui também, segurando a bronca, né? No compressor e dando um ganhozinho. E aí mais um Fab Filter, que aqui provavelmente eu vou botar pra vocês verem. Eu até lembro na hora que tava fazendo. Ele tem uma certa frequência aqui, um pico, sei lá, tipo aqui pela volta dos 17, 18 mil, assim, hertz, que não acrescenta em nada e pelo contrário, pode até meio que atrapalhar em relação ali às frequências da bateria e coisa do tipo, né? Vamos lá, vamos dar play aqui pra vocês ouvirem. And then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object they're referring to. And then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object they're referring to. And then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet and then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object they're referring to. Bom, tranquilo, né, galera? Vocês viram que até deu um boostzinho aqui, ó, é 0.42 dB, né, nem meio dB, mas eu acho que de certa forma ele acrescenta ali, se eu tirar, se eu der bypass ali, se eu voltar, eu acho que vocês vão conseguir ouvir, né, vamos lá. Só pra exemplificar ainda melhor. And then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object they're referring to. Aí aqui, ó, se vocês quiserem ser super... Dá pra sentir diferença, no caso, né? Aí, se vocês quiserem ser super atentos, a, por exemplo, ao volume, falar assim, não, ali pra mim tá passando, ali deu 9 ponto alguma coisa, né? Eu recomendo vocês fazerem o seguinte, primeiro vamos fechar esse monte de coisa aqui pra facilitar a nossa vida. Aí vem aqui, ó, dá um consolidate, né, replace events no Cubase. Com certeza dá pra ver que é aqui que ele tá passando, né? Então vamos dar uma olhadinha. Aí vai no 8, igual eu falei. And then they continue. Nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object or nothing. And then they continue. And then they continue. And then they continue as if nothing happened. As if nothing had happened. Yet it's right on tape. Audio, video, and you see the object they're referring to.
Tranquilo, né, galera? Vocês viram basicamente chegar lá e dar aquela pescada assim no ponto que você quer e aliviar, matar ele. Aqui ficou no caso 10 total, porque eu falei, essa questão do volume muito particular, de certa forma, a questão da percepção sonora também. Então, muita coisa para levar em consideração aí, né? Bom, pra mim tá ótimo aqui, a gente vai dar uma ouvida depois tudo junto, assim, né? E aí qualquer coisa, isso é que é o negócio do processo, porque do jeito que eu costumo fazer aqui, que vocês vão acompanhar todo o processo, a gente tem que passar pela mesma região, pelo mesmo momento, 1 zilhão de vezes, de certa forma. Às vezes parece ser um pouco mais demorado, mas eu acho muito mais fácil você já ter tudo 100% encaixado ali, você ter certeza que nada tá conflitando e você só encaixando depois o que já tá feito, do que você ficar com a track inteira e vai um pedacinho e busca outra e esse aqui não sei aonde, nem sabe qual que tá falando depois. Então, é o jeito que eu costumo trabalhar, que eu já mostrei na outra track, vou mostrar pra vocês igualzinho aqui. E que eu acho que facilita muito a vida. Então depois, quando você vai ouvindo, vai ter um momento que você vai ter certeza, vai ser, não, mas acho que agora ficou um pouco mais alto, não sei o que lá, comparado a história, o que tá vindo, tá atrapalhando isso e tal. Então você consegue ter esse controle depois muito mais refinado, de certa forma, né? Então, por hora, o volume pra mim tá top. Five minutes later, this happens. And the object appears in front of them. It seems a retired Rear Admiral had information about a woman in Upper Maine that purported to have established contact with extraterrestrial beings. They look sort of like half human, half alien. Sometimes they look more human, actually. And he left it off, put the gear back in the well, and climbed out at a very high rate of speed and disappeared. Aqui, galera, basicamente nada, né? Só um aqui cortando grave. E aí aqui ainda você vê que alguns deles já tem até uns cortes, né? Você viu que no momento, no meio, essa parte no agudo aqui ele nem existe para alguns deles, né? Esse aqui já existe, são samples diferentes. Aqui não tem necessidade de eu cortar, porque não tem mais nada da track, a track acabou. Então, aqui foi basicamente ajeitar volume. Deve ter algum ou um outro que eu tive que também dar aquela mexidinha que eu falei pra vocês, pra poder livrar de cima de alguma caixa ou alguma coisa do tipo. Mas também sem segredo, galera. Acho que aqui teve alguns momentos que, dependendo de acordo com o que eu for fazendo depois na mix, eu vou até talvez tirar ele pra outro canal e puxar, igual eu tenho feito com os outros aqui, dar um boostzinho aqui e tal. É porque não sei se isso der em todos agora, se ele vai ficar bom, né? São vozes diferentes. Podemos até testar. Later, 5 minutes later, this happens. And the object appears in front of them. It seems a retired Rear Admiral had information about a woman in Upper Maine that purported to have established contact with extraterrestrial beings. They look sort of like half human, half alien. Sometimes they look more human, actually. And he left it off, put the gear back in the well, and climbed out at a very high rate of speed and disappeared. Tranquilo, né? Deu um 5.8 ali, mas pra mim ainda tá top, né? Vou até 5.7, na verdade, esse headroom aí pra manter, talvez, questão dinâmica. Mas foi o que eu falei, a gente vai acabar ajeitando isso depois com mais calma, com tudo também, de certa forma, né? Pra mim agora tá super inteligível, top. Agora vamos ao grande Elon Musk aqui. Vamos ver como é que foi a situação dele. Eu posso ainda atacar outro eletrônico. Você viu que tem vários, eu nem taquei com pressão, nada. É um ou outro que eu acho que precisa, igual que o caso do comecinho ali, que tava, você viu, os picos eram muito grandes. Esses aqui estão super mais equilibrados ainda. Muitos deles eu fui na mão, provavelmente, né? Ó, -1 ali. Tem uma diferença de volume, Ó, esse aqui tem mais 4. Esse aqui é 4 positivo, tá? Que eu aumentei 4 pra poder fazer soar junto com os outros. Então, às vezes você vai tentar, -3. Se você for tentar fazer isso na compressão, pra você atingir esse balanço, você vai acabar perdendo muito de um, dando muito ganho no outro. Então você tem que. É aquilo, é muito pessoal o jeito que você vai conseguir encaixar e trabalhar esse áudio, né?
Tem casos e casos. O grande elão aqui, provavelmente eu tive que fazer a mesma coisa, puxando um ou outro, ó, menos 3. Aqui, menos 9, menos 3, menos 3. A maioria era menos 3, é um outro que eu tive que dar uma puxadinha a mais aí. Enfim, vamos ver o que tem mais tem aqui. Ele já tá aqui, o nosso amigo de novo, ó. Teletronics aqui. O Cambridge só cortando provavelmente um pouquinho. E o resto foi na mão, né? Foi no ajuste ali, provavelmente puxando, tirando um de cima do outro ali. Essa questão da puxadinha, fato, sei que lá. Posicionamento, basicamente, galera. Mas o posicionamento das regiões, do que você faz ali, conta muito, já dependendo do que tá vindo em cima. E o quanto você quer manter de cada elemento. Vamos ouvir o elão aqui. So you think within 20 years we have alien in Earth? Well, digital superintelligence will be like an alien. Do you think there is other intelligent life outside the Earth? It seems probable. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Tranquilo também, né, galera? Vocês viram que ali é compressão, tem momentos que, por ser duas pessoas conversando ainda, e às vezes dá essa... Um, obviamente, fala de um jeito, fala do outro, às vezes pra arrumar, foi o que eu falei, tem que ver o que se encaixa melhor. Esse aqui tem horas que o compressor acaba segurando bastante, né, mas faz parte do contexto aí, do que tá acontecendo. Sem muito segredo também, galera. E de novo, como eu reparei, vocês viram sem o EQ, sem praticamente EQ ali a um ou outro. E se for, às vezes é pra dar boost. Foi o que eu falei desde o começo. A voz pra mim tem que estar ali, ó. Você tem que estar ouvindo o cara perfeito. Perfeito. A não ser que seja uma situação inusitada. Igual acho que é essa Badass aqui embaixo. Que ela já veio até com efeito. Não lembro se eu taquei. Eu acho que ela já veio assim. Eu só taquei ela lá pra frente, Mas vamos aqui nessa Mixed Voice, aqui são várias vozes, né, da galera falando. Esse aqui com certeza eu tive que ir dando uns tapinhas, ajeitando. Cadê? Ó, provavelmente isso aqui deve ter uns sidechains aqui da vida, ó. Igual eu falei, tá vendo, ó, 82.2, é a caixa aqui, com certeza. Às vezes, dependendo da situação, vai até se tirar um dBzinho da caixa, ó. Sei lá, isso aqui eu acabei não tirando, mas dependendo, precisar dar uma puxadinha e tirar um pouquinho da caixa, não muda nada. Pelo contrário, acrescenta em dinâmica na sua música. Então, vamos ver aqui. Ó, aqui teve vários. Ó, esse aqui é o quanto que eu tive que puxar pra poder fazer encaixar, né? Esse aqui também, ó. Os caixas ficaram do mesmo volume, mas eu tive que dar umas boas puxadas aí pra poder fazer encaixar, né? E vocês vão ver que na hora de tocar, que não vai ficar, tipo, assim, galopando, sei lá, meio cortado. Pelo contrário, mano, perfeito, faz sentido, tá bonitinho. Super inteligível, sem erro. Vamos ouvir. Vamos ver o que tem aqui. Aqui temos um Cambridge, provavelmente cortando os graves ali, igual todos. 182. Nosso Teletronics, mesmo esquema. E o Fabião aqui, Fab Filter. Ele tá, na verdade, só reforçando o outro corte. Qualquer coisa, posso até tirar esse aqui, né? Porque ele tá um em cima do outro. Mas é que você nunca... O Cambridge, no caso, né? Ele não tem um analyzer, né? Então, às vezes tá com o Fab Filter pra dar uma olhada também no que tá acontecendo. Aqui no caso, ele só tá acentuando, né, o corte dos graves que tá aqui. Sem muito segredo. Vamos deixar aqui o Teletronics pra gente ver o quanto de redução que tá tendo ali. Eu só preciso achar um negócio aqui. Peraí, que não tem muita coisa na tela, eu consigo ver. Eu tirei esse aqui que não ajuda muito, no caso. Isso aqui. A gente consegue ver o pico ali embaixo também. Pode prestar atenção. E aí vamos acompanhar as vozes aqui. Vamos lá. Probably seen a dozen or so things that I haven't been able to explain. Zigzagging off. They either come from another dimension where sometimes we get in our ear, we start hearing There's so many
theories floating around. No one has an answer. That's real alien. Então, galera, separaram aqui, ó, vou até passar de novo pra vocês verem. Por mais que tenha os sidechains aqui no caso, né, esses sidechains manuais que eu falei pra vocês, como você não sente o corte como passa liso, ó, principalmente esse aqui que tem uns grandão, ó, vamos ver, ó. Sometimes we get in our ear, we start hearing Sem erro, né? E olha como a caixa aparece perfeita, daqui cortando a mix, literalmente, como a galera costuma falar, né? Ó. Sometimes we get in our ear, we start hearing Tranquilo, né, galera? Bom, e agora para finalizar, temos o Badass aqui, que é meio que com os efeitos e tal. Aqui provavelmente tive que, ó, tem a diferença, ó, -2, lá em cima, não, é -2, aqui -4, -2, aqui eu tive que abaixar manualmente. Corte aqui, ó, na mão, pra poder fazer sentido. Aqui eu taquei só o Cambridge também, sem muito segredo. Cortando ali, ó, 254, corte sem estar muito acentuado. E vamos ouvir. Foi basicamente ajeitando ali na mão mesmo. Bom, galera, foi isso. Essa voz tá trabalhada, eu acredito que ela já veio assim, eu não lembro de ter feito ela, alguma coisa do tipo. Então, vocês viram que basicamente não tem muito segredo no que fazer aí, né? É ajustar EQ, ajuste manual, principalmente. Eu gosto de trabalhar esses detalhes tudo manualmente. Um compressor ou outro, eu recomendo usarem um compressor óptico assim, ou um válvula, né, um valvulado. Tem vários compressores aí, eu vou tentar pelo menos deixar uma listinha dos ópticos no caso, né, aí na descrição pra vocês talvez testarem um ou outro, né. Enfim, e EQ é aquilo, tentar preservar ao máximo da voz, né, ainda mais que muitas vozes às vezes elas estão meio que, sei lá, já cortadas, trabalhadas, enfim. Então, às vezes elas não estão soando tão claras de certa forma. Então, às vezes você tem que dar até um boost nela ao invés de cortar. Tenta sempre deixar o mais inteligível possível, né? Bom, acho que é basicamente isso. Acho que deu pra entender essa relação de questão de volume e de livrar uma coisa da outra, né? Principalmente essa questão das fases, assim, de você poder dar uma puxadinha e tal, no caso, não tem segredo, tá ligado? Você vê, puxa ele, tira um pouquinho, e às vezes é mínimo, porque às vezes tem um ponto ali da voz, tá pegando, sei lá, em cima do kick de um jeito e tá somando, fazendo acrescentando um volume ali, um pico desnecessário. Aí você puxa um negocinho pro lado, você já livra esse ponto, né, essa curva da voz de cima do kick ou da caixa, sei lá, eventualmente, e pronto, aí passa e fica top. Então, pra variar, como todo, são detalhes ali que tem que dar aquela atenção, né? Eu vou botar aqui a track pra quem quiser ouvir até o final agora como é que tá só com isso. E, bom, acho que é isso, galera. Do you want to believe? Then here's where you should start looking for answers. So we're gonna try to find some real aliens down here. Over here, over here, over here, over here, over here, guys. Probably seen a dozen or so things that I haven't been able to explain.
That proof is here. What I saw, fast moving, side to side, zigzagging off. That they either come from another dimension where sometimes we get in our ear, we start hearing it. I think I just saw an alien, guys. That one. Oh my gosh, this thing is bigger than me. There's so many theories floating around. No one has an answer. That's real alien.
within 20 years Yeah, we so had alien in Earth? well, digital superintelligence will be like an alien. Do you think there is other intelligent life outside the Earth? It seems probable. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. And then they continue as if nothing happened, as if nothing had happened. Yet it's right on tape, audio, video, and you see the object they're referring to. 5 minutes later, this happens. And the object appears in front of them. It seems a retired Rear Admiral had information about a woman in Upper Maine that purported to have established contact with extraterrestrial beings. They look sort of like half human, half alien. Sometimes they look more human, actually. And he left it off, put the gear back in the well, and climbed out at a very high rate of speed and disappeared. Bom, galera, é basicamente isso no vídeo dessa semana. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí nessa relação de como deixar os samples de voz, né, que a gente acaba tipo utilizando geralmente nas nossas tracks, né? E assim, obviamente cada um, né, cada um jeito de mixar e tal, mas eu recomendo talvez vocês começarem, igual a gente vem fazendo, né, pelo kick baixo, bateria, depois as vozes que a gente consegue, todo o resto que a gente vai começar a encaixar agora vai girar meio que em cima disso, né? Então a gente tem todas essas partes super bem definidas, a voz super inteligível, que no meu caso, assim, eu acho que é muito interessante, né? Você conseguir ouvir exatamente o que o sample fala, pra ele não ficar perdido ali atrás, no meio de toda a bagunça. Então, eu acho que é bacana já ter toda essa parte bem definida e pronta, né? Pra gente começar a mixar o resto. A partir do próximo vídeo, né? Eu provavelmente vou começar a fazer igual das outras vezes, né? Que no caso já vinha meio que deixando pronto e só explicando em cima do que já estava acontecendo. Mas, como agora eu vou ter que começar a cortar muita coisa e enfim, eu acho que vai ser mais fácil se eu já pegar e ir gravando enquanto eu vou fazendo e tal, e vocês vão acompanhando aí. Eu acho que vai ser mais útil pra vocês também, né? E enfim, aí agora é começar a ajeitar tudo. Eu vou tentar fazer tipo blocos, né? Tipo, sei lá, começar, acho que na semana que vem vou começar pelas partes mais características, né? Que são os outros samples que a gente acabou utilizando também, né? Então, que já vai dando mais característica pra track, enfim. Bom, aí agora, com relação ao Patreon, só lembrando, né? Se quem tiver interesse aí no caso, por favor, vem falar comigo. Porque, como eu falei, quero limitar a 10 pessoas, né? Já tem 2 que já estão aí meio que já fazendo até. E já tem até algumas pessoas que já entraram em contato comigo, que eu preciso avisar que já tá tudo certo, né? Então, se alguém tiver interesse, por favor, venha falar antes, pra eu poder meio que organizar e ver como é que vai ser, quem realmente vai continuar, né? No caso, vai fazer eventualmente. E aí, bom, acho que é isso. Aí agora, daqui 15 dias, a gente continua, certo, galera? Um abraço aí, se inscrevam no canal, que ajuda bastante, deixem um like de vocês e até a próxima.